Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um resumão do Marcão. Rapaziada do primeiro ano do ensino médio, turma 101, 102, 103, 104. Continuamos com a nossa saga sobre agora o período moderno, a Idade Moderna. Olha só. Aula 3, módulo 3, página 231, 232, primeiros anos do ensino médio. O absolutismo monárquico e o antigo regime. Olha só, o que aconteceu? Eu coloquei para vocês na aula anterior uma equaçãozinha bem simplesinha. Rei mais burguesia igual a centralização do poder nas mãos dos reis igual a formação dos estados modernos. Esses estados modernos, eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado. Os estados modernos, eles vão surgir, então, obviamente, na Idade Moderna. Acabou a Idade Média, acabou o sistema feudal, os reis na Idade Média tinham apenas um poder simbólico. Na Idade Moderna, eles irão centralizar o poder nas suas mãos, graças ao apoio da burguesia. Por quê? A burguesia e os reis tinham um inimigo comum, que eram os senhores feudais. A burguesia aliou-se ao rei, rei mais burguesia. Igual, centralização do poder. Nas mãos de quem? Nas mãos dos reis. E esses reis formarão os estados modernos. Igual, estados modernos. Os estados modernos, eles podem ser chamados também, tome bastante cuidado com isso, estados nacionais ou monarquias nacionais. É tudo a mesmíssima coisa. Que, na verdade, são os países. Então, a partir da Idade Moderna, nós vamos ter o surgimento dos países. No caso, o primeiro estado moderno foi Portugal, no ano de 1139, século XII. Depois vem Espanha, depois vem Inglaterra, França, Holanda e outros países. Mas sempre daquela união, rei e burguesia. Rei e burguesia. Bom, o que aconteceu? Os reis agora vão criar um estado forte, um país forte, soberano. O que é soberano? O rei manda. Ele faz as leis, ele faz a justiça, e ele tem agora como garantia uma força militar, um exército nacional permanente e controlado por ele, por esse rei. Esse exército é a força que ele tem. E esses reis, nesse momento ainda amiguinhos da burguesia, esse rei, ele vai se tornar absoluto. O absolutismo monárquico. Monárquico quer dizer monarquia, rei. Absolutismo é que ele tem o poder total nas mãos. Esse período da história da Idade Moderna, nós vamos chamar de Antigo Regime, que vai do século XV até o século XVIII. Aí eu coloquei aqui para vocês, poder total dos reis. As ações de um rei absoluto são inquestionáveis. Quer dizer o seguinte, se você questionar o rei, você vai ser punido. Inclusive com a prisão ou perder a própria vida. Esse rei vai elaborar as leis e vai aplicar as leis. Ele tem, na verdade, o poder legislativo, o poder executivo e também o poder judiciário. Ele julga aqueles que não cumprem as leis, porque ele pode, inclusive, mandar o indivíduo à prisão ou à pena de morte. Esse rei, ele se torna um rei absoluto, concentrando todos os poderes. É claro que quem concentra os poderes acaba cometendo atos, digamos assim, questionáveis, e muitas injustiças sociais ocorrerão. Existia naquela época um movimento chamado Iluminismo, lá no século XVIII. Os iluministas, eles eram pensadores, cientistas, matemáticos, filósofos, economistas, e esses caras
pensavam na liberdade, no liberalismo, porque eles não aguentavam mais o absolutismo. E alguns reis, que nós vamos chamar de déspotas esclarecidos, vão adotar essas ideias do iluminismo. É a filosofia do liberalismo. São reis que vão conciliar os interesses da nobreza e os interesses da burguesia. Né? Os interesses populares, pode-se dizer assim. Dar um exemplo para vocês. Aliás, 2 exemplos. Por exemplo, escola para difundir o saber. Né? Escolas públicas para difundir o saber. Outra coisa importante, igualdade de impostos. Todos pagariam os impostos de forma igualitária, porque naquela época a nobreza não pagava e nem a igreja pagava. E alguns déspotas, que são reis absolutos, esclarecidos porque adotaram o iluminismo, vão conceder certas reformas sociais que vai melhorar a vida da população. Muitos países adotaram, muitos reis adotaram, até protegiam esses iluministas, e muitos não. No caso da França, por exemplo, não. Tanto é que nós vamos ter a Revolução Francesa. Então, o rei absoluto, ele tem um poder total nas suas mãos. Suas ações são inquestionáveis. Alguns reis se tornaram déspotas esclarecidos. Aprenderam com o iluminismo, a filosofia do liberalismo, e concediam reformas sociais, políticas e econômicas, atendendo aos interesses da burguesia e atendendo aos interesses da nobreza. Vamos ver alguns monarcas absolutistas, que não são déspotas esclarecidos. Só para a gente deixar bem claro, todo déspota tem um poder absoluto. Todo déspota é o rei absoluto. Déspota esclarecido é o rei que vai adotar as ideias do iluminismo, que é, na verdade, a filosofia do liberalismo, tá ok? Então, olha só, principais monarcas absolutistas que não aderiram ao iluminismo. França, Luís XIV. A Inglaterra, Henrique VIII e Elizabeth I. O exemplo, né? O Luís XIV, ele é o exemplo mais claro do absolutismo monárquico. Ele concentrava todos os poderes nas mãos. Ele era um ditador na época que governava. Vivia no luxo e no esplendor, sobrecarregava a burguesia, os camponeses e artesãos de impostos e dava um privilégio muito grande para a nobreza e para o alto clero. Bom, o que acontece? Todo rei absoluto, eu comentei que vocês cometem injustiças sociais, porque ele não é questionado. O Luís XIV, ele elevava, por exemplo, a carga tributária a hora que ele bem entendesse. As suas ações são inquestionáveis. E ele aplicava, elaborava e aplicava as leis. Tem que lembrar bem isso. Luís XIV vivia naquele luxo do Palácio de Versailles. Ele chegou a construir um outro palácio atrás para suas festas particulares. Os jardins maravilhosos. Uma luxuosa corte, gastavam muito. E para manter esses gastos você precisa arrecadar mais. O Luís XIV, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou contar agora. Ele criou uma peça de teatro sobre as esferas celestes. Todo o governante que detém muito poder acaba tendo um ego gigante, né? E ele se achava um artista também. Ele fez uma peça de teatro sobre as esferas celestes. Ele era o Sol. A roupa toda folhada a ouro, com raios. Essa peça tinha 16 horas. Eles, naquela época, tinham uma nobreza chamada nobreza cortesã. Eram aqueles que cortejavam o rei, bajulavam o rei, viviam nas festas, nas viagens, nas caçadas. E eram considerados funcionários públicos e recebiam pagamento do Estado para viver lá com o rei fazendo a corte. Bom, o que acontece? Nessa peça, ele, sendo o Sol e as outras esferas celestes girando em torno dele, terminou a peça,
um daqueles membros da nobreza cortesão procura e diz o seguinte: Majestade, daqui para frente não vou mais chamá-lo de rei. Aí o cara, opa, o que é isso? Né? Está ficando louco? Não, eu vou chamá-lo de Rei Sol. Porque depois dessa peça é o Rei Sol. E ele gostou do apelido de Rei Sol. Então o Luís XIV, ele é o exemplo do absolutismo. É o Rei Sol. Eu estou colocando isso porque aparece em questões de Enem, de vestibulares, essa expressão. Tá? E ele tem uma frase que ficou muito conhecida na época. Perguntaram para ele, o que era a França? E ele respondeu humildemente, a França sou eu. Tá? O Estado sou eu. Se eu estou bem, a França está bem. Se eu estou mal, a França está mal. O caminho do absolutismo vai gerar revoluções. A Inglaterra, por exemplo, com Henrique VIII e Elizabeth I. Tem um item que eu não posso deixar de citar para vocês, que é exatamente a teoria do poder divino dos reis. A predestinação divina. O alto clero, o clero católico, passa a difundir a ideia da predestinação divina. Quer dizer o seguinte, os reis estarão atrelados à figura de Deus. Como o catolicismo era muito forte naquela época, né, isso era uma forma de evitar qualquer tipo de questionamento. O que diz a predestinação divina? A teoria do poder divino dos reis. Dizia o seguinte, o rei foi escolhido por Deus para subir ao trono e governar. Traduzindo, ele foi escolhido por Deus. Se você for contra o rei, você vai contra a escolha de quem? De quem? De Deus. Perceberam? Então, na verdade, cria-se aí uma relação próxima entre Deus e rei. Olha, não questiona porque ele está lá porque Deus assim o quis. Isso aí era difundido e muito questionado na época. Muitas pessoas questionavam essa predestinação divina do rei, que era uma forma de evitar qualquer tipo de contestação. Bom, pessoal, o professor Marcão vai agora passar umas atividades para vocês, tá ok? Olha só, atividades da página 236, 239. Depois nós vamos resolvê-las naquelas aulas online. Eu estou me preparando, estou dando tempo para o conteúdo, para a gente ter mais conteúdo, revisando o conteúdo nas aulas online, mas depois nós vamos partir também para a correção das atividades. Tá? Muito obrigado pela atenção. Vamos superar essas dificuldades. Deus assim o permitir, estaremos juntos. Estou com saudade de vocês. Forte abraço do Marcão. Fui!